Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de esclarecimento, na verdade, para os senhores. Um boletim a que a gente pretende tirar dúvidas em relação ao que foi anunciado agora pela manhã em relação ao novo Plano Safra, o Plano Safra 2019-2020. Aparentemente é um Plano Safra parecido com os de anos anteriores, talvez um pouquinho mais de recursos, 225 bilhões de reais. Se a gente juntar a agricultura familiar com a agricultura empresarial, a gente tem praticamente o mesmo volume disponibilizado. Enfim, é o primeiro Plano Safra que está trabalhando aí sem a divisão de ministérios, é tudo Ministério da Agricultura agora, é tudo produtor rural trabalhando dentro desse Plano Safra único, portanto. Tem novidades importantes do seguro rural, tem novidades importantes sobre financiamento da nova safra, principalmente para os grandes produtores, como isso pode acontecer de maneira mais ágil, mais facilitada, sem depender do dinheiro do governo. Enfim, todas essas questões nós vamos conversar agora com o Antônio da Luz, economista da FARSUL, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. O Antônio da Luz é um dos economistas que fazem parte daquele grupo que elabora o boletim Focus do Banco Central. Então, ele está antenado, está acompanhando o andamento da economia e está lá em Brasília, que hoje pela manhã ele acompanhou também a divulgação do Plano Safra por lá, e tem aí todas as importantes sinalizações de mudanças de rumo que foram desenhadas e que foram colocadas em prática a partir desse Plano Safra, para a gente entender o que vem por aí, que mudanças são essas. A gente teria a participação do João Batista Olive, só como justificativa também para os senhores que estavam acompanhando, só que a gente teve um probleminha de conexão. No entanto, ficamos nós aqui. Antônio da Luz, seja bem-vindo, obrigado pela participação, mas o João, tenho certeza, vai participar também, enviando as perguntas deles aqui para a gente, viu, Antônio? Muito obrigado, viu, pela sua participação. E você concorda, Antônio, que é um plano que vem mostrar uma nova cara, trazer um novo rumo aí, tanto para a questão de financiamento como para a questão de postura do Estado em relação à produção rural? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, internautas. É uma pena, em primeiro lugar, uma pena que o João Batista não vai poder participar com a gente por conta do sinal de internet. Esse é sempre também um assunto interessante para se discutir, né? A qualidade da nossa tecnologia, das nossas telecomunicações, o papel da agência reguladora, o que nós temos e o que a gente precisa, né? Será que a nossa Anatel tem feito todo o possível ou tem mais feito um trabalho de proteger as empresas, né? Esse oligopólio nefasto que nós temos. Mas, enfim, não vamos poder estar com o João Batista diretamente, mas certamente ele está nos acompanhando. Sim, eu acho que esse é um plano safra bem diferente. Acho ele bem diferente mesmo. Ele não é muito diferente no volume de recursos anunciados, e quem acompanha Notícias Agrícolas mais de uma vez já me viu dizer que eu não estou nem aí para o que o governo anuncia. O governo pode anunciar 1 trilhão, ele pode anunciar 1 quadrilhão, ele pode anunciar o PIB do planeta, se ele quiser. Ele, como o dinheiro não é do governo, ele anuncia o que ele quiser. Enfim, não tem. Isso para mim é o de menos. Agora, em primeiro lugar, esse é um plano safra que foi construído, não agora, ele foi construído no ano passado, no orçamento, porque quem está lançando esse plano está submetido ao orçamento do ano passado. É um orçamento que foi feito pelo governo Temer, quando todo mundo estava olhando para eleições, e todo mundo sabia que ele já estava sendo acossado pelo risco de, após perder o mandato, ser preso, etc., ter não sendo. Ou seja, foi um orçamento construído em circunstâncias péssimas, o que fez com que fosse necessário o PLN 4. Então, quer dizer, diante das circunstâncias que o governo teve para fazer esse plano safra, até que fomos bem. Agora,
eu não quero olhar para aquilo que se repete, para aquelas regras que se repetem, mas quero sim olhar para aquilo que é revolucionário no meu entendimento, e que você citou. Por exemplo, nós temos a questão do seguro, nós temos a questão de tomar crédito lá fora, de poder abrir a porta para os recursos lá fora, a questão do patrimônio de afetação, enfim, tem muitas coisas muito interessantes que vinham sendo demandadas pelo setor, não para este governo, nós já vínhamos demandando essas coisas há muito tempo atrás, só que esta ministra, com esta equipe, neste governo, deu voz a estas demandas e nós entendemos que é o início de um processo bastante diferente a partir de agora. Muito bem. Então, vamos começar a destrinchar esse plano safra. Vamos começar pela questão dos juros anunciados, Antônio. Houve até em algumas análises mais frias aí um aumento dos juros subsidiados, né? Por exemplo, o Pronaf, que tinha juros de 2%, agora passou, 2 e alguma coisa, passou para 3%. Os demais produtores que tinham juros aí de 7%, foi para 8%. Enfim, é algum tipo de sinalização? Mostra que a participação deve ficar mais restrita? Enfim, qual que é a avaliação que a gente faz dessa mudança de juros aí? Olha, Alexandre, eu acho que essa mudança de juros, a reflexão que ela nos traz é a seguinte, que está certo o governo em mudar o rumo da política agrícola brasileira, porque essa que está aí não serve mais. Não serve mais. Definitivamente, esse plano safra, para mim, é o prego no caixão da política agrícola brasileira, que já morreu faz tempo, a gente só não enterra ela, mas ela já morreu faz tempo. Essa questão do juro, nós temos que lembrar, de onde é que sai esse dinheiro? Sai dos depósitos à vista, que viram compulsório, e uma parte desse compulsório vira crédito rural. E dos depósitos em poupança, uma parte eles viram. Bom, esse é o juro controlado pelo governo. E à medida que o governo controla, quando estamos falando de poupança, ele também paga custos administrativos e tributários para os produtores regulares, os demais produtores, e para o pessoal do Pronaf, ele vai também equalizar a taxa de juro, assim como o pessoal do Pronamp. Vai ter equalização. Os demais produtores, que a maioria do crédito não tem equalização, mas tem subvenção. Há gasto público. O governo realmente subvenciona. Se chega ou se não chega, são outros 500. Antônio, desculpa, só para deixar mais claro, qual que é a diferença de equalização para subvenção? A equalização é uma forma de subvenção. Subvenção é a rubrica, né? Eu tenho uma rubrica que eu tenho X bilhões de reais para subvencionar o crédito. Bom, subvencionar o crédito, no fim do dia, é largar o crédito mais baixo do que seria. Só que equalizar é fazer, quando o banco capta a 10 e empresta 5, ou seja, o custo de captar é maior do que o custo que ele está emprestando, alguém tem que equalizar essa conta. O governo equaliza. Com o quê? Com o dinheiro da subvenção. Mas eu posso usar a subvenção, se o banco não precisa equalizar, que é o caso dos produtores regulares, eu vou subvencionar de outras formas, por exemplo, pagando custos administrativos tributários para os bancos oficiais e vou engordar os lucros deles, vou engordar os balanços deles. Isso também é subvencionar. O fato é que o que está acontecendo hoje? Olha, vejam só a sutileza da coisa. Como o custo de ter um crédito direcionado é muito elevado para o próprio sistema financeiro, e eles têm estruturas que montaram ao longo das décadas, que são caras para rodar esse crédito, ele termina sendo necessariamente com um juro alto. Muito bem. Só que acontece que nós já, há umas 3 semanas, começamos nós, Farsul, nós começamos a trabalhar com a perspectiva de queda na taxa Selic. Nós trabalhávamos com um cenário de 6,5%. Passamos há 3 semanas a trabalhar com 6% queda na taxa de juros ao final de 2019. Pois bem, o relatório Focus dessa semana
mostra que, em média, o mercado está achando que eu estou sendo conservador, porque nós estamos trabalhando com 6 e o mercado está trabalhando em média com 5,75. Ou seja, para estar 5,75, tem gente como eu que está trabalhando com 6 e tem gente que está trabalhando com 5,5, correto? Uhum. Vamos trabalhar com 5,75 no final do ano. Da taxa Selic vai surgir a taxa CDI. A taxa CDI, que é a dos depósitos interbancários, dos certificados de depósitos interbancários, é o que o mercado financeiro quer ganhar. O mercado financeiro, quando alguém vai fazer um investimento, o que ele quer ganhar? Eu quero ganhar CDI, 100% do CDI. Isso é o que todo mundo tenta ganhar, 100% do CDI. Bom, o CDI, ele acompanha a taxa Selic. Então, se cai a taxa Selic, cai o CDI. Ou seja, se ficar 5,75 no final do ano, a CDI vai ficar mais ou menos uns 5,6. E um juro de 8% para o produtor rural é 143% do CDI. Ou seja, como é que o mercado começa a olhar esse negócio? Não, peraí, só um momentinho. Se eu botar meu dinheiro aqui, eu ganho 100% do CDI. Se eu botar meu dinheiro em crédito rural, eu ganho 143% do CDI. Opa, é esse negócio que eu quero. E aí, então, começam a vir recursos fora do sistema controlado, no crédito livre, de mercado livre, e a chance que nós temos de ter crédito livre ao produtor mais baixo do que o controlado é enorme, enorme. Eu diria pelo menos 9 em 10 é a chance de nós termos juros livres de mercado abaixo e até bem abaixo do juro controlado. Aí eu vou perguntar para o nosso produtor, se o mercado entrega juro livre mais barato do que o controlado, e este juro mais baixo não precisa subvenção, e o controlado, que é mais caro, precisa subvenção, eu vou perguntar para o produtor, não estamos botando dinheiro do nosso orçamento fora? Nós não poderíamos estar usando esse dinheiro da subvenção de outra forma? Para outras políticas? Ou até mesmo para a política de crédito, mas de outro jeito? Será que essa política agrícola interessa ainda aos produtores? Será que não interessa mais aos bancos do que aos produtores? A ministra, quando anuncia um plano safra, com essas medidas que foram anunciadas hoje, me parece que ela está no contexto das entidades que vem pleiteando, dentre elas a CNA, a Farsul, enfim, vem pleiteando uma mudança forte na política agrícola, porque essa não nos interessa mais. Esta está muito boa para os bancos, tanto é que com Selic caindo, os juros estão subindo, e nós temos muitas outras oportunidades de financiamento fora daqueles 2, 3 que nos financiam. Então, acho que sim, estamos passando por uma mudança muito importante. Nós estamos anunciando que a chance é muito grande de termos juros livres abaixo dos controlados, mas se isso se confirmar, você, produtor, e vocês da imprensa, Alexander, precisam trazer esse debate. Espera aí, se nós temos juros livres abaixo dos controlados, para que controlá-los? Para que gastar dinheiro com esse negócio? A quem isto interessa? Este vai ser um debate, sem dúvida. Ô, Antônio, por que você fala de chance? O que pode dar errado? Porque, como o juro é livre, depende dos bancos, depende do mercado financeiro, depende do apetite. Né? Eles não são obrigados a entrar. Então, como é uma ação que ela não é obrigada, eu quero ver antes de afirmar. Agora, a chance de se fazer é muito grande, porque isso é uma oportunidade deles ganharem dinheiro, emprestando dinheiro mais barato que os atuais emprestadores estão fazendo. E estamos falando de dinheiro grosso, não é pouca coisa, estamos falando de dinheiro grosso. Agora, nós já sabemos
que algumas instituições financeiras privadas já estão oferecendo juros de 8,5%. E sabemos também que tem entidades financeiras que estão pensando em construir um meio de vir com 7,5% a 8%. Só que tem um detalhe, é 7,5% a 8% e só. Não tem projeto, não tem pagar para ver projeto, não tem vol, não tem flat, não tem consórcio, não tem plano de capitalização, não tem plano de previdência, não tem seguro de vida, não tem nada dessas coisas. É 7,5%, 8% e deu, é isso aí. Ou seja, o juro real muito mais baixo no sistema livre do que no sistema controlado. Isto é uma possibilidade muito grande, mas nós precisamos, o dia 1º de julho chegar, começar essas operações a acontecer, para nós dizermos, está vendo como aconteceu? Mas vamos esperar. Pois é, essa é uma informação importante, porque quando a gente vê lá um anúncio de 8% de juros controlados, na verdade esse 8% no final das contas, com os penduricalhos que você citou aí, vai para mais de 10, dobra praticamente algumas... Vai para algo entre 16 e 20. Que ainda assim, se você for ponderar, é mais barato que é mais caro que os juros livres. Sem dúvida, porque o sistema financeiro entendeu que ele pode ganhar muito dinheiro com esses penduricalhos, e como nós não temos muitas alternativas de crédito, nós somos obrigados a tomar e toma-se. E muitas vezes falta também um pouco de cultura do produtor, cultura creditícia, para dar um basta nessas coisas, porque olha, eu vou te contar, isso é uma vergonha. Muito bem, então essa questão dos juros eu acho que a gente já amarrou, então pode ser que a gente tenha aí juros livres até mais acessíveis do que os juros controlados hoje, certo? Tanto real, que já acontece, mas também nominal, juro nominal mais baixo do que o juro controlado. Isso é uma grande possibilidade. Muito bem. Então, essa questão dos juros, a gente já passou por ela. Vamos para a questão do seguro, que é uma tecla que a gente já vem batendo há muito tempo e que nunca tem dinheiro suficiente para ajustar essa questão aí do seguro. Parece que agora tem um recurso, se não suficiente, pelo menos considerável, R$1 bilhão. O que muda, Antônio da Luz? Bom, primeiro, isso é um sinal forte do governo, muito forte deste governo, desta ministra, desta equipe econômica, de que a política agrícola no Brasil não dá e precisa mudar. Para mim, isso é um sinal muito claro, isso é uma demanda que foi feita para o governo, inclusive das entidades, porque o que acontece? Hoje, o produtor pega o crédito, é obrigado a fazer o seguro e, se tiver dinheiro, ele será subvencionado. Se não tiver dinheiro, não será. Dependendo do período do plantio dele, nós lá no Rio Grande do Sul mesmo, praticamente ninguém pega seguro, porque quando a gente vai plantar, pelo calendário, pelo inverno, aquelas coisas todas, nós somos um dos últimos a plantar, isso faz quando chega a nossa vez ter mais dinheiro, mas isso acontece no Brasil inteiro. Então, o que acontece? Nós, quando estamos pegando um crédito e depois o seguro vira um penduricalho do crédito, o que não é legal. Seguro é uma coisa importante. Aí o pessoal do Centro-Oeste, muitas vezes diz assim, não, mas peraí, Antônio, eu tenho aqui o clima mais estável, eu tenho mais tranquilidade, eu não tenho os mesmos riscos. Para mim, e tem uma área maior, eu nunca vou ter o mesmo problema na minha mesma área. Então, para mim é ok trabalhar sem seguro. Mais ou menos. Se você estiver falando de seguro de clima e tão somente seguro de clima, sim, você tem menos risco. Menos. Não é não ter risco. Também pouco tempo estava todo o pessoal lá com milho encharcado, botou o milho lá, fez as montanhas de milho e depois choveu. Né? Então, assim, tem menos risco, mas tem risco. Agora, não são só riscos climáticos. Nós temos riscos financeiros, nós temos riscos de preço,
nós temos riscos morais, nós temos uma série de riscos no agronegócio que podem ser cobertos por seguros. E claro que este mercado ele nunca vai evoluir se nós não dermos o primeiro passo. Então, o que acontece? Se um produtor está mais segurado, ele emite menos riscos para o sistema. Quando ele emite menos risco para o sistema, ele consegue captar dinheiro mais barato. Ou seja, se eu estou lá com o meu risco climático e o meu risco financeiro bem equilibrados, bem segurados, o risco de eu não pagar a conta é bem menor. Logo, tomar recursos se torna uma coisa muito mais simples. Nesse sentido, a política do seguro ser a principal política agrícola do país, é fundamental que se aumente o orçamento. E quando a ministra anuncia 1 bilhão, que é o triplo do que nós temos hoje de verdade, nós estamos falando o seguinte, olha, sim, queremos uma mudança na política agrícola, sim, queremos evoluir os produtos de seguro. As seguradoras nunca vão evoluir se não tiver mais dinheiro. Então, a partir deste orçamento, nós começamos a ter a possibilidade de se construir uma política agrícola bem melhor. Agora, ao longo do tempo, Alexandre, nós não podemos dar um cavalo de pau. Nós temos que ir mudando gradativamente. E esse bilhão, é claro, é evidente que a ministra quer uma política agrícola nova. Ô, Antônio, nos ajude a entender por que o seguro precisa de subvenção desse 1 bilhão. Porque o seguro, em qualquer lugar do planeta, é caro. O seguro é caro. Sobretudo, um seguro num país onde nós temos uma agricultura tropical, uma agricultura subtropical, e nós temos nós não temos bem espalhado no território pessoas fazendo seguro. Como nós temos seguro do carro, em todas as regiões se faz seguro. Seguro rural, não. Ele é um seguro mais concentrado. Logo, tem menos dispersão do risco, e a dispersão do risco é importante para baixar o prêmio. Só que nós não temos isto espalhado no Brasil, porque, em boa medida, porque o governo ele gasta dinheiro, muitas vezes, com políticas que não são boas, e isso não incentiva a adesão dos próprios produtores em fazer o seguro rural. Então, e se nós olharmos o que nós estamos propondo aqui, como que acontece nos Estados Unidos, é o que acontece na Europa. A principal política é o seguro. Lá na Europa, claro, eles têm outras coisas, eles têm outros subsídios que são diretos, não é o nosso caso. Mas o seguro em qualquer lugar do planeta é a principal política agrícola. Agora, ela é cara, porque produzir é caro e tem muito risco. E se esse risco estiver concentrado, bom, vai ser mais caro ainda. Por isso, a importância, quanto mais dinheiro tu bota no seguro, mais barato fica o prêmio unitário. Ou tenderá, né? Muito bem. Tem alguns números que o próprio Ministério da Agricultura disponibilizou, mostrando o que muda. Em termos de orçamento, passa de 440 milhões para 1 bilhão de reais. Com isso, você pode ampliar o volume de apólices de 93 mil para 212 mil apólices. A área segurada aumentaria de quase 7 milhões para mais de 15 milhões de hectares. E o valor segurado passaria de 18,6 bilhões para 42 bilhões de reais. Ou seja, esse 1 bilhão atendendo muito mais gente, né, Antônio? Sim, e esses 440 milhões, diga-se de passagem, eles foram contingenciados, né? Hoje eles estão em torno de 300. Então, se nós olharmos por esse ponto de vista, nós estamos falando de um valor potencial triplo do que é hoje, ou próximo do triplo do que é hoje. Então, sim, é um número importante. Esses números todos que tu mencionaste agora, eles já trazem o seguro rural para um outro patamar, para uma outra esfera, e acho isso realmente uma sinalização muito forte de uma mudança grande que está vindo por aí.
Agora, olha aqui o que o Ricardo da Cunha, ele é de Monte Santo de Minas, ele fala sobre o seguro. Tem tanta burocracia que é feito para não pagar. Quem precisa acionar o seguro acaba desistindo aí porque é muito burocrático. Será que isso muda também com o andar da carruagem aí? Quanto mais dinheiro se colocar no seguro, mais corretoras, mais seguradoras vão querer participar disso. Quanto mais seguradoras participarem disso, melhores produtos virão, seja em termos de cobertura, seja em questões burocráticas. Agora, Ricardo, eu vou te dizer uma coisa, pela minha experiência, muitas vezes os produtores, eles se queixam da burocracia para cobrar, não sei se é o seu caso, acredito até que não, mas muitas vezes as pessoas se queixam, mas elas não leram o que elas assinaram, e isto é um problema. Isto é um problema, porque muitas coisas podem ser evitadas quando construídas de maneira correta. Isso que você está me dizendo também me lembra a importância de fazer seguro com o corretor, porque o corretor ele faz essa burocracia para a gente e não nos custa nada mais. Então, procurar seguradoras que trabalham com corretores também é interessante do ponto de vista da burocracia. Agora, sim, você tem razão, e esse problema se resolve com concorrência. Quanto mais seguradoras tiverem no certame, quanto mais produtos existirem, mais barato eles ficam, menos burocrático eles também ficam. Muito bem. Bom, seguro. A gente já, então, trouxe aí fez as considerações em relação ao seguro, mostrando que já é um primeiro passo para uma mudança de comportamento e de participação aí do governo na forma de financiar o agronegócio, mas mais importante que isso, Antônio, as novas formas de financiamento. Porque a ideia da ministra, ela falou isso várias vezes em várias entrevistas, é priorizar esse pouco recurso que se tem para atender pequenos e, no máximo, ali, médios produtores. Os grandes produtores ficariam fora aí à medida, né, o desmame lento, como a ministra falou, mas à medida que o tempo vai evoluindo, a tendência é que os grandes produtores já não participem mais desse crédito subsidiado aí desse juro subsidiado aí pelo governo. Mas o governo está dando novas ferramentas de financiamento, que nem são tão novas assim, né, Antônio? Já é coisa que existe há muito tempo, mas que até então não pegou, não colou, enfim. Como é que a gente pode justificar o que está acontecendo aí em relação a novas formas de financiamento? Bom, essa para mim é uma das principais notícias desse Plano Safra e para mim é uma das principais marcas que a ministra vai deixar na sua passagem no Ministério. Esse assunto de o governo se voltar para os pequenos e médios, isso a gente ouve há muitos anos. Isso vem lá do governo Lula, do governo Dilma, de diversos, não foram todos, mas de diversos ministros que passaram da agricultura, que passaram e estiveram nesse governo, se falava nesse foco nos pequenos e médios. Isso definitivamente não é novo. O que é novo é que havia um foco, mas não se dava alternativas. Quer dizer, não, eu vou focar no pequeno e no médio, e o grande que se dane. Né? Eu não dou uma alternativa para o sujeito. Não é o caso. Nós temos as CPRs. As CPRs não são novas. Não são novas. Você tem toda a razão. Não são novas. As CPRs, que são recebíveis, são títulos recebíveis, eles têm valor no mercado financeiro. Eles têm valor no mercado. Só que elas precisam ser aperfeiçoadas. E eu acho que tem mais coisas ainda para serem aperfeiçoadas, não há dúvida. Agora, existe um fato, talvez uma dos seus principais aperfeiçoamentos, era transformá-las em possível conversão de taxa de câmbio. Ou seja, não é emitir em dólar a CPR, mas emitir uma CPR cuja conversão em dólar é automática. Na prática, é a mesma coisa que emitir em dólar.
Só que não é por questões legais, porque o Brasil não pode trabalhar com duas moedas, é só o real. Então, ela tem a conversão automática. O que isso significa dizer? Significa dizer que aquele investidor lá fora, que antes não tinha como financiar o produtor, não, olha só o que eu vou afirmar, produtor estrangeiro não tem como financiar produtor. Mas como, Antônio, não pode? E se ele comprar LCA? LCA, quem emite é o banco, não é o produtor. É o banco que pode pegar o dinheiro da LCA e emprestar para outra coisa, que não tem nada a ver com o agronegócio. Ele pode, ele tem um percentual que ele pode emprestar livremente e não emprestar no agronegócio. Então, e quem emite a LCA é o banco, não é o produtor. O produtor emite a CPR. Qual é o investidor internacional, estrangeiro, que vai comprar, que vai investir em alguma coisa em reais? Quem é o investidor estrangeiro que vai assumir para ele os riscos cambiais brasileiros? Os riscos de juros brasileiros? Só se ele for doido, de pedra ainda por cima. Não vai. Ou seja, até hoje, nós afastamos os produtores do grande mercado financeiro internacional. E a única possibilidade que se fez para banco, que é através das LCAs. No momento que eu pego e permito que as CPRs sejam emitidas em dólares, eu estou, no fim do dia, permitindo que aconteçam estruturas, que sejam formadas estruturas, como as CRAs, como as CDCAs, que eu acho que é um assunto muito bacana, mas não cabe nessa entrevista, o que são esses mecanismos, e que já estão funcionando muito bem, obrigado. Só em CRA nós já temos mais de 30 bi emitidos, mas está sendo muito para produtor grande e não para pequeno e médio. Estamos falando grande mesmo. Então, um pouco por falta de cultura, outro pouco por falta de estrutura, outro pouco porque essas coisas são todas muito novas no Brasil. Agora, o fato é que quando eu permito ter uma CPR em dólar, no fim do dia, eu estou permitindo CRAs em dólar, fundo de investimento no agro, assim como tem no imobiliário, ter no agro em dólar. E aí nós estamos falando que os fundos de investimento podem financiar a agricultura brasileira, que hoje eles não podem. Nós construímos um sistema de crédito para funcionar com 2 ou 3 agentes financeiros e só. Quando a gente começa a criar instrumentos do produtor buscar esse financiamento fora desses 2 ou 3, o que estamos fazendo também é uma desconcentração do sistema financeiro. O que para o produtor é ótimo, porque ele só compra esse monte de penduricalho porque o crédito é extremamente concentrado. E isto é uma desconcentração. Eu não vejo isso como um desmame do produtor. Eu vejo isso como um desmame do mercado, de alguns agentes do sistema financeiro, porque não é o produtor quem mama. Quem mama, muitas vezes, é o sistema financeiro no produtor. Você amplia a concorrência, é isso? Sim, a gente amplia a concorrência e dá valor para um papel que o produtor tem na mão. O produtor pode emitir CPR. CPR, hoje, do jeito que ela está, não vale para nada, não tem valor nenhum, a não ser chegar lá no banco e dar uma garantia. Agora, uma CPR bem classificada, uma CPR que pode ser emitida em dólar, uma CPR que vai ser utilizada para criar um CRA, por exemplo, que é algo que a ministra fala bastante, inclusive, nós estamos permitindo que o produtor busque os seus financiadores no mercado financeiro. Ao invés de ir pegar no banco, ele vai pegar dinheiro no mercado financeiro. E está cheio de gente no mercado financeiro, sobretudo fundos, que estão dispostos a financiar o agronegócio, porque sabem que isso é uma mina de dinheiro. A CPR é a garantia de que o produtor vai cumprir o que ele tomou emprestado, entregando o físico dele ou apenas quitando aquilo que ele pagou, não é isso? Que ele Sim, tomou? As CPRs hoje a maioria são financeiras, mas pode haver o lançamento de CPRs físicas. Não é comum e nem desejável, mas é possível. Porque a CPR, o que é, né?
vamos imaginar se o produtor ele quer se financiar, ele vai faturar 1 milhão, mas ele quer financiar 800 mil. Então ele emite CPRs, olha, lá em maio eu resgato essa CPR, eu pago para o portador dessa CPR 800 mil reais, mais os juros de eu ter pego esse dinheiro. Muito bem, isso é um recebível. O recebível tem valor no mercado financeiro. Dos recebíveis, a gente constrói valores mobiliários que são distribuídos no mercado financeiro em forma de ativos, como são debêntures, como são ações, como são as CDBs, como são os RDBs, tem as CRAs, que são instrumentos do produtor, voltados para o produtor. Então, o que se fez hoje? Hoje a gente abriu uma porta disso tudo para fora, que hoje a gente só tinha para o Brasil e para o brasileiro, para o investidor brasileiro. Agora a gente abriu para o mundo. E são essas ferramentas que vão financiar o produtor, então, no final das contas? Elas são mais uma das alternativas possíveis de financiar o produtor. Hoje ele tem já algumas, ele vai ter mais essas. E as tradings, por exemplo, através das CDCAs, também podem fazer o financiamento do produtor. Só que podendo fazer a emissão dessas CPRs em dólar, as próprias tradings podem buscar dinheiro lá fora. Então vejam, o produtor pode se financiar direto, ele pode se financiar por intermédio de outros. Esses outros, como as tradings, podendo ter um universo muito maior de fontes de recursos para tomar lá fora, pode trazer dinheiro mais barato aqui para dentro. Enfim, é um mundo novo que começa a se abrir. Bom, se abre 1º de julho? Sim, se abre 1º de julho. Mas a porta abre toda de 1º de julho? É claro que não. Isso é um processo de mudança que vai levar um bom tempo, vai levar alguns anos para isso estar totalmente funcionando e bem claro na cabeça dos produtores. Por isso também, aí puxando um gancho, né, a minha preocupação que eu tenho com as recuperações judiciais, que eu sou favorável o produtor a poder fazer recuperação judicial por uma razão muito simples. Se as empresas do meio urbano podem, por que nós não podemos? Se eu entrego o meu produto numa cerealista que quebra e entra com recuperação judicial e o meu produto estava lá depositado e eu perco, tem que esperar a recuperação, por que eu não posso entrar com recuperação? Então, se uns podem, todos podem. Princípio simples. No entanto, nós temos que ter clareza que as recuperações judiciais são um bom remédio, mas dependendo da dose vira veneno. As próprias trades já anunciaram recuo nos investimentos, alegando essa questão da recuperação judicial ter aumentado, né? E aí eu pergunto para os senhores, nós temos que ter cuidado para não dar um tiro no pé, mas não é um tiro de revólver, é um tiro de canhão nos pés. Então a gente tem que ter cuidado. Entre o remédio e o veneno está a dose. Nós estamos num momento de busca de alternativas de financiamento, alternativas mais baratas do que as que nós temos hoje, mas para que isso aconteça, nós temos que ter comedimento nessas questões das recuperações judiciais. Agora, Antônio, ajuda a gente a entender o que significa esse aumento dos recursos da LCA para o crédito rural, 55 bilhões. As LCAs são letras que os bancos emitem. Os bancos emitem as LCAs. E eles fazem o seguinte, olha, eu, Banco Notícias Agrícolas, vou emitir uma LCA. E aí, o gerente do Banco Notícias Agrícolas, o Alexander, chega para o Antônio, que é cliente do Banco Notícias Agrícolas, e diz assim, Antônio, eu tenho aqui uma LCA que está te pagando aqui 100% do CDI, tu topa? E é isento de imposto de renda. Topo. Eu vou lá, pego o meu dinheiro de investidor, compro aquela LCA em troca da remuneração de 100% do CDI, e não precisar pagar o IR sobre os rendimentos. Ótimo. O Banco Notícias Agrícolas pega esse dinheiro, meu. Esse dinheiro, uma parte ele vai direcionar para o crédito rural, podendo ser toda, mas não costuma ser, e outra parte eu vou emprestar livremente no mercado. Livremente. Ou melhor, livremente não, mas eu não vou emprestar para produtor rural. Isto significa dizer que como eu estou pagando para o investidor
100% do CDI, ou 80% do CDI, ou 120% do CDI, porque eu, banco, determino isso, eu vou emprestar para o produtor a um juro livre de mercado. Livre de mercado. Esse juro livre de mercado tem que ser acima do que o custo de captação que eu estou tendo. Lógico, óbvio. Então, o que acontece? Quanto mais caro eu lanço a CLCA, mais caro vai ser o meu funding para emprestar esse dinheiro a juro livre para o produtor. Mas, por outro lado, eu quero chamar a atenção tua, Alexander, e do nosso internauta telespectador, ao seguinte: vocês ouviram eu falar governo? Não, né? Em nenhum momento, né? Eu não falei em governo, que o governo não entre em nenhum momento. Ou seja, o plano safra está sendo anunciado, não este. Os planos safras são anunciados com uma parcela crescente de recursos que são absolutamente livres, que o governo não controla, não direciona, não estipula juro, não subvenciona, não faz nada. Este dinheiro das LCAs, o governo não interfere em absolutamente nada, a não ser da isenção de imposto de renda. Só. Todo o resto é livre. Juro livre, captação livre, empréstimo livre, livre. Como se não houvesse uma política. Por isso que eu tenho dito ao longo dos anos, e vocês são testemunhas, que esse negócio de anunciar plano safra é uma coisa que cada vez menos faz sentido. Muito bem. A menos que vá se anunciar coisas relevantes do ponto de vista da política agrícola. Ó, vou botar 1 bilhão do meu dinheiro, dinheiro do governo, vou botar 1 bilhão no seguro. Opa, isso é relevante. Olha, eu que tenho que criar as regras, criei uma regra nova. Vou fazer uma CPR em dólar para vocês pegar dinheiro lá fora. Isso é relevante. Mas esses 200 bilhões, essa parte do dinheiro, isso não faz nenhum sentido. Olha, a participação do João Batista, ele está acompanhando a gente, ele diz o seguinte, Antônio: o fato é que o produtor vai se financiar com os investidores urbanos. É aquela história, como agora, CDI e Selic vai ficar muito mais barato, os investidores vão procurar novos papéis. Aí entram os CRAs. Exatamente. O João Batista está totalmente correto. Porque o que acontece? Hoje, onde é que a gente se financia? No banco. No banco. Agora, onde é que o banco se financia? Na sociedade. E se nós pularmos e nós nos financiarmos na sociedade, não vai ser mais barato para nós e mais rentável para a sociedade? Essa é a questão. Porque quando eu pego a minha CPR e passo para um banco securitizador e que monta uma CRA, essa CRA será distribuída pelos bancos ou pelas corretoras, e aí vai chegar nos investidores o seguinte: olha, as opções de investimento hoje, nós temos o CDB do banco tal, o RDB do banco tal, nós temos aqui a debenture da empresa fulana, e nós temos aqui essa CRA desses produtores rurais, que está pagando tanto, que é isento de imposto de renda. Vocês não querem? Cara, opa, não, peraí, só um momentinho. Esse negócio aí, eu vou ganhar mais do que eu fazer essas outras coisas, então eu quero. Então, ou seja, a gente aproxima o produtor rural do dentista, do médico, do advogado, enfim, daquele cara lá que tem a sua poupança, que investe seus recursos em coisas que são de renda fixa. CRA vai ser mais um título de renda fixa à disposição do mercado financeiro, dos investidores, um título de renda fixa bom e que tem uma simples característica. A origem desse título é uma CPR rural, uma CPR de um produtor, e quem vai receber esse dinheiro é o emissor da CPR. Ou seja, eu junto o produtor que quer o dinheiro do advogado, do médico, do dentista, do economista, sei lá, do engenheiro, que faça os investimentos lá todos os dias. E geralmente o retorno ao investidor, ele é interessante, Antônio? Sim. Hoje, a gente sempre tem que pensar o seguinte, né? Em média, nós temos que ganhar CDI. Ganhar CDI é o ganho. É o ganho no mercado financeiro, é ganhar CDI. CDI hoje está na casa do 6,4. Com a Selic a 6,5, o CDI vai ser um 6,4. Com a Selic caindo para 5,75, CDI cai para 5,6, 5,5, algo do tipo. Pois então, nós vamos querer ganhar 100% CDI. Se o produtor estiver pagando 100% do CDI, ou vamos botar 100% para fazer conta redonda,
nós estamos dizendo que esse produtor vai estar pagando 5,5%. E para o agente tomador, isso é legal, porque, ganhar 100% do CDI e ainda ter isenção do imposto de renda é melhor do que eu investir em títulos dos bancos, os CDBs da vida, porque esses eu tenho que pagar imposto de renda. Então, claro, só que o CDI é uma média, porque os bancos tradicionais, eles dificilmente pagam para os seus investidores, né, o pessoal que deposita dinheiro lá, 100%. dificilmente paga 100% do CDI. Difícil, paga 80%, paga 85%. Mas é aquela coisa, isso é por conta da ignorância dos investidores brasileiros. Nós somos um país que investimos bilhões, se não me falha a memória, 600 bi, em caderneta de poupança, né? Pelo amor de Deus, não se deixa dinheiro na caderneta de poupança, só se botar uma arma na cabeça, ó, tá aqui, ó, tá obrigado a botar dinheiro na poupança, tá ok? Bom, aí tudo bem, aí tu vai lá e bota dinheiro na poupança. Agora, do contrário, não faz nenhum sentido econômico deixar dinheiro na caderneta de poupança. Assim como não faz nenhum sentido econômico aplicar o seu dinheiro nos grandes bancos que vão te pagar menos do que 100% do CDI, sendo que tem 140 bancos no Brasil que te pagam 100% do CDI. Então, mas aí o investidor tem que ter algum tipo de esforço para descobrir quais são esse outro universo, né? Quem tiver interesse, sei lá, baixa o aplicativo Renda Fixa, vai ver lá zilhões de oportunidades de se fazer investimentos bons fora desses grandes bancos, que pagam pouco por uma razão muito simples. Todas as manhãs, às 10 horas da manhã, eles abrem as portas, as pessoas chegam lá para depositar o dinheiro, não faz esforço nenhum, então precisa pagar mesmo. Muito bem. Daí, então, a questão das novas formas de financiamento, e agora, sim, eu queria só a sua opinião, por que agora pode funcionar e lá atrás não funcionou, Antônio? As CPRs, porque tudo que é novo leva um tempo, né? Leva um tempo de maturação. As CPRs, elas surgiram com um propósito do produtor tomar ele o recurso direto. Depois ela foi tendo algumas modificações para variar, para atender o interesse dos bancos, e houveram ali algumas modificações. Pois muito bem, o que está acontecendo agora é um retorno para a sua origem, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista conceitual. As pessoas usarem aquilo como um meio de captar recursos. Porque aquilo tem valor. Todo recebível tem valor. Um produtor regular, um produtor normal, ele não sabe fazer essas coisas. Ele não tem ideia como se faz isso. Então, o pessoal da cana-de-açúcar e o pessoal do papel, da celulose e papel, hoje são aqueles que dominam essas emissões. Por quê? Porque são maiores. São maiores, são mais estruturados. Eles vão lá e contratam um Antônio da Luz da Vida para ir lá ajudar eles a montar a operação. Então, essas coisas não têm décadas, elas têm anos. Isso é coisa super nova no Brasil. Então, até chegar no produtor normal, produtor regular, leva mais tempo. Só que não ia chegar nunca com a concentração bancária que nós temos no Brasil. Nunca vai chegar. Só que o que está acontecendo? Está se popularizando essas CPRs, está se mexendo nas suas regulações e nas suas resoluções. Hoje foi anunciada uma mudança muito forte, que é poder ela funcionar em dólar e o investidor estrangeiro não correr o risco cambial brasileiro, logo ele passa a ter apetite para isso. Então, essas coisas, à medida que elas vão mudando e vão dando certo, as pessoas vão tendo apetite. Hoje, são os grandes grupos que emitem isso. Nós já temos agora produtores grandes emitindo. Com essas mudanças, já vai começar a ter aqueles grandes, mas que já não são tão grandes, algum médio, e assim as coisas vão se tornando cada vez mais populares. Mas o porquê que não é popular hoje? Novidade, ainda é uma novidade, regras que não são muito boas ainda, agora estão sendo aperfeiçoadas, e concentração bancária. Mas todas essas coisas estão sendo mexidas.
Muito bem. Só para a gente arrematar, eu acho que os pontos mais polêmicos a gente vem tratando já nessa conversa, mas tem um que eu queria chamar a atenção, que é a questão aí do patrimônio de afetação. É um nome até diferente do que a gente está acostumado, pelo menos na rotina, no dia a dia do produtor rural, mas que tem uma grande mudança aí na percepção e na forma do produtor acessar o crédito sem comprometer o patrimônio dele. É isso, Antônio? Alexander, cada ponto que você traz é um assunto apaixonante. Daria uma entrevista só sobre cada um desses pontos, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles, nós tivemos modificações ao longo do tempo para atender o interesse de outros que não o produtor. Cartório, banco, enfim. Que menos se preocuparam foi com o produtor. Pois bem, hoje como é que funciona, né? O cara vai lá, quer tirar 100 mil reais de financiamento e precisa deixar 1 milhão de patrimônio lá penhorado para o caso de inadimplência. Quer dizer, não, mas peraí, só um momentinho. Eu vou botar no prego 1 milhão, se eu quero só 100 mil, por que isso? Ah, mas a sua matrícula, a sua não sei o que, sei o que, sei o que. A menos que você vá lá e divida a matrícula no cartório. O cartório acha ótimo, né? Exatamente, é isso aí. E dividir a matrícula, vai pagar uma fortuna para o cartório, olha. Então, essas mudanças na forma de o produtor oferecer garantias reais, dá ao produtor meios de ele dar como garantia apenas a parte que é o suficiente para lastrear aquela operação que ele está fazendo. Agora, se eventualmente ele quiser tirar outro recurso em outro agente financeiro, ele pode, porque a sua matrícula não está comprometida com o primeiro. E ele não vai, e ninguém quer entrar como segundo ou como terceiro tomador da matrícula. Então, essas mudanças que estão acontecendo na afetação do patrimônio dele, vêm para dar mais equilíbrio ao valor, ao patrimônio que o produtor tem. Hoje, existe uma percepção que os agentes financeiros eles estão super protegidos, eles estão super garantidos. E isto não é bom, porque à medida que eu tenho super garantia do crédito, eu tô limitando a tomada de novos créditos, o que certamente não é bom para o produtor. Então, isso é mais uma medida que não tem nada a ver com o anúncio dos valores lá estratosféricos, mas que na prática, no dia a dia do produtor faz diferença. Olha aqui, uma pergunta muito pertinente do Vladimir Comim. Ele é lá de Porto Nacional de Tocantins, lá no Tocantins. Como é que eu faço aqui na minha região? Vocês sabem me informar como eu teria acesso a esses créditos? É importante essa pergunta dele, né, Antônio? Se isso acontece via corretora, se isso acontece indo no banco, enfim. Como é que é o beabá aí para acessar essas novas formas aí de crédito? Aonde ele começa? Muito bem. Eu acho que até nós falávamos, eu, você e o João Batista, antes, fora do ar, que esse assunto é tão rico que vale a pena falar um dia só disso, né? Mas de maneira geral, sim, o seu banco pode fazer isso para você, só que ele não vai querer fazer. Não vai querer fazer. Ele só vai estar disposto a fazer isso para você, Vladimir, quando ele se sentir ameaçado pelos securitizadores. Quem faz essa operação são os securitizadores. Os securitizadores, eles pegam a CRA, as CPR suas, e se você tem um volume importante, pega só as suas. Se não, vai pegar as suas e de algumas outras pessoas aí no seu município, ou no seu estado, na sua região. E vai construir carteiras homogêneas, do ponto de vista do risco. E aí o que vai acontecer? Ela pega a sua CPR, você vai emitir a CPR, você vai registrar ela na B3, vai pagar, sei lá, 40 centavos de emolumentos, vai registrar ela na B3, e você vai passar ela para um securitizador. E nós temos vários securitizadores no Brasil.
Eu tenho medo de citar muitos e não citar todos e o pessoal se chatear. Mas tem a Verte, nós temos a Ecoagro, nós temos a Gaia, nós temos o Buranello, enfim, nós temos vários securitizadores no Brasil. Então, eles pegam essas CRAs. Então, veja só, eu estou falando que um securitizador, ele não tem uma agência em cada município, ele não tem prédio em Brasília, ele não tem prédio em São Paulo, não é aquela coisa mega, logo o custo operacional dele é baixo. Aí ele vai pegar essas CPRs todas e vai montar uma coisa que se chama CRA, que são certificados recebíveis do agronegócio. Esse CRA, ele vai distribuir no mercado financeiro através dos bancos ou através das corretoras, da XP, da Orama, da Ágora, da Rico, da Isinvest, enfim, dessas todas corretoras que nós temos. E vão chegar para os investidores com uma oferta. Ó, eu tenho este título, que se chama CRA, que está pagando 100% do CDI e você é isento de imposto de renda. Você quer ou não quer? Não, opa, eu quero. Então, bota aí 100 mil, 100 mil. Bota aqui 10 mil. E assim vai indo. E aí esta securitizadora vai captando, vai distribuindo através dos distribuidores, e esse dinheiro é repassado ao produtor, porque ele é o emissor da CPR. Então, o investidor sabe quem ele está financiando, sabe? E o dinheiro está indo para você, não está passando por banco, não tem alguém intermediando. O que tem não é uma estrutura de intermediação financeira, é uma estrutura de aproximação, de transformar um título que você, Vladimir, pode emitir e transformar ele em algo que os investidores urbanos possam colocar o seu dinheiro. É isso que eles fazem. É uma operação simples, é uma operação lisa, mas que tem lá seus desafios. Se eu chegar para você, Vladimir, tá, Vladimir, então faz o seguinte, me dá aí os seus fluxos de caixa dos últimos anos para a gente apresentar para os investidores. Ah, não tenho. Como assim você não tem? Você não tem controle nenhum? Não, eu tenho, meus controles eu faço tudo na minha agenda. Não vai rolar, não é assim. Então, hoje, até muitas dessas operações são mais caras para o produtor, porque o produtor não consegue comprovar a sua capacidade de pagamento. Então, isso é outra coisa que nós vamos ter que evoluir. É tema de casa para o produtor ir organizando as suas finanças para poder mostrar para quem vai botar o dinheiro o risco que ele está correndo em te emprestar. Mas são operações simples, são operações que têm lá sua complexidade, mas são simples de fazer, simples de captar, e eu não tenho dúvida que assim como a LCA lá no início, ela era, opa, LCA, que negócio é esse? Vai funcionar, não vai funcionar? E hoje, 62 bilhões de reais, é o principal item lá do Plano Safra, são as LCAs e os recursos livres. Eu não tenho dúvida que as CRAs também serão. O Marcelo Stack, de Altamira do Paraná, lá no Paraná, ele continua com dúvida. Esses créditos nós conseguimos pelos bancos e cooperativas, é que na nossa cidade só tem banco e cooperativa, Antônio. Mas é isso, pois é, aí é que está. Essas operações, a gente não precisa de uma agência bancária, a gente precisa mudar nossa cabeça para isso, a gente não precisa de agência bancária para fazer essas coisas, não precisa. A gente precisa, quem tem consegue emitir CPR, não precisa de banco para acessar esse tipo de crédito. Agora, se eu estiver lá no meio da Amazônia, mas se eu tiver condições de comprovar que eu sou um bom pagador, basicamente o que é necessário é isso. Não precisa de uma agência. Agora, vamos pensar a realidade do Paraná, para atender o interesse desse produtor. Mas daí o cara vai... me repete o nome dele, por favor. É Márcio, né? Marcelo Stack. Marcelo Stack. Aí o Marcelo, ele se sente assim, não, mas peraí, mas não sei fazer. Não quero começar esse processo. Mas eu vou sugerir a minha cooperativa que faça.
Eu vou sugerir para a minha cooperativa, que lá no Paraná, o pessoal, né, tem bastante cooperativas, eu vou sugerir que a minha cooperativa faça isso. Em vez de eu emitir a minha CPR e entregar lá para uma securitizadora, a minha cooperativa busca uma securitizadora, essas que eu citei, ou outras que existam, e ela faça a operação. Só que daí não vai ser CRA, vai ser CDCA. Mas dá no mesmo, dá no mesmo. Só muda quem é que está emitindo o papel. Mas aí a cooperativa, a cooperativa de grãos mesmo, ou seja lá a cooperativa que for, ela emite ela capta esse dinheiro. Ela capta e distribui para você. Então, assim, nós temos que nos dar conta que dinheiro não tem pátria e dinheiro circula. Dinheiro não é uma coisa que está só no banco. Dinheiro circula. Se ele circula e eu quero participar disso, eu tenho que ter consciência que eu vou ter que fazer algumas mudanças na minha vida. Só que acho que essas mudanças são mais simples do que o produtor imagina. Até porque pegar crédito rural no Brasil é um parto. E está se tornando cada vez pior. Aí o cara tem que fazer um projeto. Aí pagar para o banco ler o projeto. Aí eu tenho que comprovar isso, comprovar aquilo. Aí eu preciso dizer que eu fiz o CAR. Aí eu tenho a CND da Receita do não sei o quê. Aí, daqui a pouco, eu vou precisar de uma coisa para dizer que eu não tenho trabalho escravo. Aí, daqui a pouco, tem que dizer que eu não compro insumo da Amazônia. Agora eu tenho que dizer não sei o quê. Poxa vida, eu só quero pegar crédito. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil pegar crédito no banco e creio que fazer essas operações, embora sejam novas, elas, no médio prazo, serão muito mais simples do que pegar dinheiro no banco, porque você vai fazer isso através do seu celular. Legal. Uma pergunta aqui do Rodinei César, ele é de São José do Rio Preto. Ele quer saber se vai haver alguma securitização da dívida agropecuária. Até onde eu vi, Antônio, me corrija, por favor, se eu estiver errado, o governo lançou nesse Plano Safra o Fundo de Aval Fraterno. Na verdade, é um recurso do BNDES que você pode tomar para pagar a dívida, mas você faz outra dívida, não é isso? Sim. O que tem é este aval fraterno. O que tem é isto. Agora, eu vou ser muito transparente com o produtor, como sempre sou. Eu vejo que as chances de se fazer uma securitização, elas são certamente zero. Pode ser que seja 0,0000001, mas é zero. Na primeira casa é zero, com certeza, zero. Eu não estou dizendo que é nula, inexistente, estou dizendo que é zero, 0,0001. Ou seja, a chance é baixíssima. E vou dizer mais, cobrem de quem prometeu securitização para vocês. Cobrem. Está na hora de nós cobrar a quem promete coisas que não podem entregar. Chega disso. O produtor rural não merece isso. O Brasil faz déficits primários. O Brasil está quebrado. O Brasil precisa fazer uma reforma da Previdência urgente para, quem sabe, daqui 2, 3 anos poder voltar a fazer superávit. Nessas circunstâncias, a chance do Brasil fazer uma securitização é 0,00001. Agora, se alguém disse para você que era possível, que nós temos que trabalhar, nós temos que nos unir, nós temos que não sei o quê, acredite em mim, vote em mim, cobre dele. Mas cobre mesmo. Porque chega de populismo no campo, chega de fazer produtor de bobo, não vai sair de securitização. A chance é 0,00 alguma coisa. Não vai sair. Olha aqui os retornos. O Marcelo Stack, ele agradece e diz que vai sugerir isso para a cooperativa dele, lá na região dele. Aliás, vamos combinar uma coisa, eu, você, Alexander e o Marcelo. Vamos propor para o Notícias Agrícolas fazer um material só sobre isso, conversar com o pessoal das securitizadoras. Eu mesmo ajudo a fazer a interface para a gente desmistificar essas coisas, desmistificar esses mercados. Eu posso ajudar
não preciso nem participar, mas eu posso ajudar ao Notícias a trazer especialistas nesse assunto, pessoas que fazem isso no seu dia a dia, que eu acho que vai ser bastante esclarecedor, Marcelo. E aí você faz o seguinte, convida as pessoas da sua cooperativa para assistir também, e aí quem sabe numa dessas nós conseguimos acelerar esse processo. Que bom que você já pensou nisso, já está correndo lá na frente, já quer falar com a sua cooperativa, ótimo, parabéns. Legal, então estamos juntos, Antônio. Vamos tocar essa pauta para frente dúvida. aí. Tenho dúvida. E o Vladimir, lá de Porto Nacional, ele está ressabiado ainda com essa possibilidade. Eu fazendo essa CPR, não corro o risco da corretora jogar isso para frente, pegar o dinheiro e não me repassar a verba e eu só ficar como devedor? Não, isso não existe. Essa possibilidade pode ficar bem... Excelente pergunta, para começo de conversa. Excelente pergunta. Você já viu alguma vez uma bolsa não entregar aquilo que ela pegou? Alguma vez isso aconteceu? Não. Por quê? Porque existem mecanismos. Existem mecanismos de compliance e de organização do processo para que isso não aconteça. Na hora que a sua CPR for, o dinheiro está na sua conta. O risco não é isso acontecer. O risco é você não pagar sua CPR. Esse é o risco do mercado. O mercado trabalha com o risco de, eventualmente, você não pagar. Mas você não receber, zero chance. Quando você passar a CPR, o dinheiro já caiu na sua conta corrente. Pode ficar bem descansado. Muito bem. Ao João Carlos, lá de Vila Velha, ele pergunta o seguinte: quais são as taxas de juros de financiamento dos investimentos do BNDES? Tem uma tabelinha, viu, João, aqui no nosso site, com todos os financiamentos via BNDES. Moderfrota, só para citar um exemplo, deve liberar 9.600 para a próxima safra. Você consegue até um limite de 85% do que você pretende, e os juros ficariam entre 8,5% a 10,5%. Mas tem uma tabelinha com todos aí os investimentos aí pelo BNDES para você dar uma olhadinha lá, ok? Fica a dica então para você. A gente vai colocar também todo o Plano Safra logo abaixo da nossa entrevista aqui com o Antônio da Luz, para ficar mais claro para você as mudanças. Tem alguns outros itens também importantes, mas como a gente já está aqui no ar há quase 40 minutos, agradeço a sua disponibilidade de participar com a gente aqui, Antônio. E até para te ajudar nesse ponto, Alexandre, eu não tenho como responder essa pergunta, porque depende do enquadramento dele, porque o Moderfrota, assim como os demais investimentos do BNDES, a maioria deles tem uma regra que vai de tanto a tanto. Então depende de enquadramento, depende de uma série de coisas, depende de caso a caso. Então é muito difícil dar uma resposta para uma pergunta sem conhecer o caso concreto. Mas olhando na tabela, o produtor vai se achar ali com certeza. Moderfrota, Moderagro, Moderinfra, ABC, Inovagro, enfim, está tudo aqui no site para você poder ver o que mudou e se mudou alguma coisa em relação ao Plano Safra passado. Meu caro Antônio da Luz, muito obrigado mais uma vez por essa aula. Não vamos encerrar o assunto aqui, como você mesmo já se disponibilizou a nos ajudar com novas pautas. Vamos trazer esse tema para discussão e até, pelo que a gente viu, né, Antônio, as dúvidas dos produtores são muitas ainda e a gente precisa ajudar a elucidar essas dúvidas aí para que efetivamente a gente tenha esse desmame, essa independência decretada definitivamente aí junto ao governo federal, né? Não dá mais para contar com o governo, né? Não dá para contar mais com o governo, e uma pessoa que está quebrada, sentada na cabeceira da mesa, todos que estiverem na mesa serão prejudicados também. Então, Alexandre, muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez no Notícias Agrícolas. Muito obrigado a todos os produtores que mandaram perguntas. Que legal essa interação com vocês, e ficamos à disposição para uma próxima oportunidade. Muito bem. Um abraço, meu cara. Até a próxima. Até. Tá aí Antônio da Luz, economista da Farsul, a Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul. Uma pessoa que entende muito aí desses
trâmites econômicos, legais, políticos, enfim, todos esses processos que fazem a economia girar e hoje ajudando a gente a trazer mais informações, na verdade, para o produtor e sinalizando aí uma mudança de comportamento. Não adianta chorar mais, não adianta querer que o governo resolva seus problemas. A gente tem uma mudança de comportamento acontecendo, você precisa ficar atento a isso e precisa entender qual é a melhor forma de você se enquadrar a isso, tá certo? Essa é a nossa dica de hoje e, como o Antônio bem disse, a gente vai trazer mais discussões sobre esses novos financiamentos do agronegócio e essa nova agricultura brasileira que está surgindo a partir da divulgação desse Plano Safra. Continue com a gente.